Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da PetroRio. Então aqui hoje você vai entender tudo sobre o resultado da PetroRio. Você vai saber se ainda vale a pena investir na PetroRio, se ela está cara, se ela está barata, como é que foi o resultado operacional. E você vai conseguir entender isso tudo de uma forma muito simples e muito didática que eu espero passar para você. Então acompanhe o vídeo até o final e enriqueça com o conhecimento que você vai ter. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou falar para vocês tudo sobre o resultado do terceiro trimestre de 2021. Se você está assistindo esse vídeo, eu entendo que você já conhece tudo sobre a PetroRio. Você entende o que ela faz, como é que ela ganha dinheiro, qual o modelo de negócio. Se você entende, continue nesse vídeo e assista até o final para você entender tudo desse resultado agora. Mas se você ainda não entende muito bem o que a PetroRio faz, como é que ela ganha dinheiro, qual o modelo de negócio dela, eu vou deixar um vídeo aqui. Você vai lá, assiste esse vídeo primeiro, entende o que a PetroRio faz e depois volta para esse. Então, se você quer assistir esse vídeo, você vai clicar nesse link aqui agora, olha aí. Clica nesse link, assiste tudo o que a PetroRio faz, como que ela ganha dinheiro e volta para esse vídeo aqui para você entender o resultado do terceiro trimestre de 2021. Se você já investe, se já acompanha a PetroRio, se já sabe o que ela faz, continue nesse vídeo aqui e assista até o final. Você vai entender tudo e você vai saber se ela está cara, se ela está barata, se ela está boa para investir agora ou não. Acompanhe o vídeo até o final. A gente vai começar falando sobre o desempenho operacional da PetroRio. Depois a gente passa para a parte financeira. Como é que foi o operacional dela com relação à produção, extração e venda de barril de petróleo? Primeira coisa que você tem que ficar sabendo é o seguinte: a PetroRio ela extraiu 2.485.000 barris de petróleo nesse terceiro trimestre de 2021. Essa extração veio basicamente do campo de Frade e do cluster de Polvo e Tubarão-Martelo. Aí você fala, Guilherme, o que é esse cluster de Polvo com Tubarão-Martelo? Foi a junção que a PetroRio conseguiu fazer desses dois campos, de Polvo e Tubarão-Martelo. Eles conseguiram usar um único FPSO, que é aquele navio que extrai o petróleo. Ela consegue usar um único navio para esses dois campos. E isso é chamado de tieback. E com isso, a PetroRio consegue otimizar muito, melhorar sua eficiência e diminuir custo com a união desses dois campos usando um único FPSO. Já já eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato é que ela conseguiu extrair esses 2.485.000 barris de petróleo desse campo de Frade e desse cluster de Polvo com Tubarão-Martelo. Esse resultado representou uma queda de 12,4% quando a gente compara com o trimestre anterior, com o segundo trimestre de 2021. Mas quando a gente compara lá com o terceiro trimestre de 2020, esse resultado representa um aumento de 3,6% com relação ao terceiro trimestre de 2020. E o preço médio de venda desses quase 2,5 milhões de barris de petróleo foi de 74 dólares e 41 centavos. E a produção desses barris de petróleo ficou numa média de 31.622 barris por dia, do campo de Frade, do cluster de Polvo e Tubarão-Martelo e do campo de Manati. Esse valor da produção de barris por dia representou um aumento de 1,3% quando a gente compara com o trimestre anterior, o segundo trimestre de 2021, e um aumento de 7,8% quando a gente compara lá ao terceiro trimestre de 2020. Então, beleza, você já viu quantos barris de petróleo ela extraiu nesse período e quanto que ela produziu nesse período também. E a PetroRio, ela gasta dinheiro para extrair cada barril de petróleo. Então, ela tem um custo para a extração do barril de petróleo. Esse custo para essa extração chama de lifting cost. O lifting cost, quanto menor, melhor, porque quanto menos ela gasta para extrair cada barril de petróleo, maior a margem dela para vender esse petróleo. E no terceiro trimestre agora de 2021, o lifting cost ficou de 12 dólares e 30 centavos por barril, ou seja, cada barril que ela extrai, ela gasta 12 dólares e 30 centavos. E esse valor foi o menor patamar da história da PetroRio. Ela vem conseguindo diminuir bastante o lifting cost, que é o custo por extração desse petróleo, por cada barril de petróleo. Só para você ter uma noção, lá no segundo trimestre de 2021, o lifting cost era de 14 dólares e 20 centavos. Então ela conseguiu reduzir bastante, uma redução de 14%, que é um ponto extremamente positivo. E aí tem um ponto importante. Lembra do tieback
que eu falei, a união do campo de polvo e o campo de tubarão-martelo? Pois é, esse tieback, essa união, reduziu bastante os custos da PetroRio e impactou diretamente aí nessa redução do lifting cost, já que ela consegue aumentar a eficiência, reduzir custo. Com isso, tem esse ganho aí, né, essa redução desse lifting cost. E aí tem um ponto importante. Esse tieback, né, que é a união desses dois campos, de polvo e de tubarão-martelo, ele foi concluído dia 14 de julho de 2021. E por isso ainda não reflete 100% da eficiência que ele pode ganhar ainda. Então, mesmo que ela já conseguiu uma redução bastante significativa dos seus custos e diminuir o lifting cost, provavelmente esse lifting cost ainda vai cair mais nos próximos trimestres, porque ela ainda vai aumentar a eficiência, que ainda não é de 100% por causa da união desses dois postos. Então, provavelmente o lifting cost vai continuar caindo. E aí tem um ponto bem interessante aqui, preste atenção nisso. A PetroRio ela não consegue controlar o preço do petróleo, que é dado no mercado internacional, mas ela consegue controlar a sua eficiência, controlar seus custos. Então, a estratégia da PetroRio, ela acredita que a melhor estratégia para ela, para proteção contra essa volatilidade do preço do barril do petróleo, é reduzir cada vez mais o lifting cost. Porque se o barril de petróleo começar a cair bastante, o preço do barril de petróleo, é lógico que a PetroRio vai lucrar menos, né? Porque ela vai vender o barril mais barato. Mas se ela consegue reduzir ainda mais esse custo para extrair do petróleo, ela vai se proteger contra essa queda. Então ela vai aumentando sua margem cada vez mais e com isso ela vai conseguindo se proteger dessa volatilidade grande aí do preço do barril do petróleo. Veja só nesse gráfico aqui que eu vou te mostrar agora, olha aí. O lifting cost da PetroRio, só para você ter uma noção lá, ó, no primeiro trimestre de 2018, o lifting cost chegou a $44,20. Então, para a PetroRio extrair um barril de petróleo, ela gastava $44,20. Se o barril de petróleo tivesse abaixo desse valor, tivesse $40, $35, nem valia a pena a PetroRio extrair petróleo, porque ela ia extrair o petróleo e ia ficar no prejuízo, porque ela ia acabar vendendo menos do que o custo que ela tinha. E aí você percebe que com o passar do tempo aí dos trimestres, ela foi reduzindo, 34 para 26, depois aumentou um pouquinho ali e foi reduzindo cada vez mais. E agora, terceiro trimestre de 2021, como você pode ver aí, chegou no menor patamar da história, $12,30. Ela está aumentando cada vez mais a margem dela e se protegendo contra a possível queda no preço do petróleo. Então, antes ela corria muito risco se o petróleo reduzisse demais o seu preço, mas hoje ela acaba tendo aí uma boa margem e ela consegue lucrar com petróleo mesmo em patamares bem menores do que está hoje. Então, dessa forma, a PetroRio vem conseguindo se proteger bastante com relação à volatilidade aí do preço do petróleo. Então, beleza, você já viu quanto que a PetroRio produziu de petróleo, quanto que ela vendeu, o preço médio e o lifting cost. Agora, eu vou te mostrar o que aconteceu em cada campo desses aí, como é que foi a produção em cada um desses campos. A gente vai começar pelo campo de Frade. No campo de Frade, eu vou te mostrar essa foto aqui agora, olha aí. Essa queda na produção, se você olhar ali no segundo trimestre de 2021 e terceiro trimestre de 2021, você vai olhar essa queda na produção aí que vem acontecendo com o passar dos trimestres. Essa queda na produção, ela vem por conta dos efeitos do declínio natural dos campos maduros. Cada ano que passa, cada trimestre que passa, os campos eles vão esgotando sua fonte de petróleo ali. Então ela vai conseguindo extrair cada vez menos. Mas cada campo desse aí tem um tempo de vida útil e por isso que você vai vendo aí uma queda nessa produção média diária desse campo aí, o campo de Frade. Mas a PetroRio ela mantém um projeto de revitalização do campo de Frade, que aí vai buscar aumentar a vida útil desse campo. E nesse projeto, ele visa a perfuração de 4 poços produtores e 3 poços injetores. E a primeira fase desse projeto vai ser com um poço produtor e 2 poços injetores. E tem a previsão para iniciar a partir de março de 2022. Então, fazendo esse projeto de revitalização, ela aumenta a vida útil desse campo de Frade. E o outro campo que a gente vai falar agora é o cluster, né, que é a união entre o campo de polvo e o campo de tubarão-martelo. E aí você vai ver nessa imagem agora, olha aí. Essa imagem aqui mostra a união desses dois campos. Antes, né, até o segundo trimestre de 2021, você vê essa separação aí entre
o campo de polvo e o campo de tubarão-martelo. No terceiro trimestre de 2021, que é essa última barrinha verde, a PetroRio ela já uniu os dois, porque agora, com o único FPSO, com o único navio, ela vai produzir aí a partir desses dois campos. E isso é chamado, e por isso que ela chama de cluster polvo e tubarão-martelo. E esse fenômeno aí, isso que ela fez é chamado de tieback. Mas aí você vai ver, quando pega lá o último trimestre, lá o terceiro trimestre de 2021, você vai ver que teve uma redução, né, quando você une os dois. Só que essa redução, que foi uma média de 13% menor, foi por conta de uma parada programada que ela teve que fazer de 10 dias no campo de polvo para conclusão desse tieback. Então ela teve que parar um tempo de produzir lá no campo de polvo para concluir essa etapa aí, esse tieback, e depois retomou a produção. Por isso que você está vendo aí uma queda nessa produção diária. Depois foi retomado e provavelmente no trimestre que vem a gente já vai ver ali uma retomada dessa produção aí aos níveis normais. Só para você ter uma noção com relação a esse tieback, esse cluster dos dois campos, antes desse tieback, o custo de operação do campo de polvo e do campo de tubarão-martelo era em torno de 120 milhões de dólares por ano, o custo desses dois campos. Depois do tieback, esse custo ele vai ser reduzido para 70 milhões de dólares por ano. Então você vê a grande redução aí no custo unindo esses dois campos. E aí qual é o ponto interessante com relação a isso? A PetroRio ela teve um custo para fazer essa interligação aí entre esses dois campos. E esse custo foi de 45 milhões de dólares. Ou seja, em menos de um ano ela se paga, né? Esse custo que ela teve se paga, porque antes ela gastava 50 milhões de dólares a mais por ano e agora com custo de 45 milhões de dólares ela uniu os dois e em torno aí de menos de um ano, ela vai ter já esse retorno desse investimento aí. Então, até agora você já viu o campo de frade e você já viu o cluster do campo de polvo e o campo de tubarão-martelo. E agora a gente vai falar sobre o campo de Wahoo. Em julho, a PetroRio ela anunciou a aquisição de 35,7% do campo de Wahoo. E em julho, ela anunciou a aquisição de 28,6% desse campo de Wahoo. Com essa transação de junho e de julho, a PetroRio ela passou a deter 64,3% do campo de Wahoo. E qual é a questão desse campo? A PetroRio ela também pretende fazer, ela tem a intenção de fazer um segundo cluster de produção. Ela pretende fazer a interligação, esse tieback, entre o campo de Wahoo e o campo de frade. E com isso, ela também vai dar sequência nessa estratégia de otimização operacional, de redução de custos de suas operações. Então, um ponto extremamente positivo aí. Ela já mostrou que consegue fazer, ela já mostrou resultado no outro que ela fez, e ela pretende repetir a receita nesses outros dois campos aí. E o primeiro óleo lá do campo de Wahoo, ele está previsto para início em 2024, tá? E esse campo estima-se a uma produtividade média inicial de 10 mil barris por dia por poço. E eles vão fazer 4 poços nesse campo aí. Então, é uma produção média diária em torno de 40 mil barris por dia lá do campo de Wahoo. E aí a gente pode fazer algumas continhas básicas aqui. Acompanhe comigo o raciocínio aqui. O projeto todo para o Wahoo é estimado em 300 milhões de dólares para fazer esse tieback aí com frade. Ela também vai gastar mais 360 milhões para perfuração dos poços, 100 milhões para equipamentos e 40 milhões para esses ajustes no FPSO. Então, se a gente somar tudo, todos esses custos, esse investimento que ela vai fazer, dá um total de 800 milhões de dólares. E ela vai gerar em torno de 40 mil barris de petróleo por dia. E aí a gente vai só fazendo uma continha básica aqui. Se ela colocar o barril a 70 dólares, né, que é pegando até uma média um pouquinho abaixo do petróleo de hoje, vai dar mais ou menos aí 2,8 milhões de dólares por dia. Isso dá mais ou menos 84 milhões de dólares por mês. Então ela teria um payback, que é um retorno sobre esse investimento que ela fez, de aproximadamente 10 meses mais ou menos. Ela vai investir 800 milhões de dólares e vai ter esse retorno em torno de 10 meses. Isso é um retorno muito bom e muito rápido. É óbvio, e só se o barril de petróleo ficar nesse patamar. Mas, caso o barril de petróleo caia bastante, beleza, vai aumentar esse payback, vai aumentar o tempo ali do retorno que ela vai ter, mas ainda assim vai ser um retorno muito bom, muito rápido, e também porque ela pretende diminuir o lifting cost. Então esse retorno pode ser ainda melhor se o barril de petróleo subir e o lifting cost cair ainda mais. É um ponto extremamente
positivo aí essa questão do campo de Wahoo para a PetroRio. E aí tem um outro campo que eu queria comentar com vocês, que é o campo de gás natural de Manati. O volume vendido desse campo foi 15% abaixo com relação ao segundo trimestre de 2021, ao trimestre passado. E essa redução foi por conta de uma interrupção na produção de forma preventiva, porque aconteceu um vazamento lá de gás, aí eles pararam de forma preventiva essa produção. A PetroRio ela fez um investimento em Manati em 2017. Ela gastou 37 milhões de dólares para fazer esse investimento. Na época, foi 116 milhões de reais. Ela teve um payback de 2 anos, ou seja, em 2 anos ela teve o retorno desse investimento. Em dezembro de 2020, dezembro passado, ela anunciou a alienação dessa participação que ela tinha no campo de Manati. E ela anunciou essa alienação por 144 milhões de reais. Então foi maior do que o que ela comprou lá em 2017. Esse movimento que ela fez, ela comprou, explorou esse campo e depois realizou a venda. Faz parte da estratégia que a empresa tem de geração de valor da companhia através de uma gestão dinâmica, que ela chama. Ela comprou, teve um belo retorno e vendeu depois. Então, beleza, até aí você já viu toda a parte de redução de custos da PetroRio e você já viu também detalhadamente todos os campos que a PetroRio possui. E agora a gente vai entender qual foi o desempenho financeiro dela. Já viu a questão da produção, desempenho operacional e agora o desempenho financeiro. Os principais destaques na questão financeira foi o aumento da receita, o quanto de dinheiro que entrou na PetroRio, e esse aumento da receita foi reflexo do aumento nas vendas e o crescimento no preço do Brent, né, o preço do petróleo que a PetroRio vende. O preço médio foi de 73 dólares e 23 centavos por barril nesse terceiro trimestre de 2021. E esse preço foi o maior patamar dos últimos 3 anos. Então você vê que o petróleo ele subiu bastante. Então a receita líquida nesse trimestre foi de 940 milhões de reais, foi um aumento de 92% com relação ao terceiro trimestre de 2020. E o impacto desse aumento da receita foi basicamente pelo preço do petróleo e pelo aumento da produção. Mas o preço do petróleo que teve impacto maior, foi de 69% a alta do petróleo com relação ao terceiro trimestre de 2020. E aí agora a gente vai olhar qual foi o EBITDA da PetroRio. Eu queria lembrar para vocês, quando for avaliar a PetroRio, para você não olhar o lucro líquido dela, porque o lucro líquido da PetroRio não é bom para você avaliar, porque ele tem muito efeito que é não caixa, que é um efeito contábil, simplesmente pela variação cambial. Então você vai ver ali o lucro oscilando demais por conta da variação cambial. Então você tem que olhar o lucro operacional, né? O quanto de dinheiro mesmo que a PetroRio está fazendo com isso. E o EBITDA ajustado por despesas não recorrentes foi de 547 milhões de reais. Esse EBIT dele teve um aumento de 169% quando a gente compara ao terceiro trimestre de 2020. Então, foi um resultado muito expressivo, um resultado muito bom e teve um crescimento do seu resultado operacional aí. Então, você está vendo como foi o desempenho operacional de todos os campos da PetroRio e você viu o desempenho financeiro. Agora a gente vai ver quais foram os pontos importantes desse resultado. O primeiro ponto importante que vale a pena citar aqui foi a conclusão desse tieback, a união desses dois campos de polvo e de tubarão-martelo. Por quê? Porque você já viu que isso aumenta muito a eficiência e reduz os custos da PetroRio. Então esse foi um ponto de destaque, um ponto muito importante. Segundo ponto importante, nunca olhar o lucro líquido final, porque as pessoas tendem, né, a olhar sempre o lucro líquido para ver se o resultado foi bom ou se foi ruim. Não olhe o lucro líquido da PetroRio, olhe sempre o EBITDA. Outro ponto muito importante é que os custos da PetroRio eles são parte em real e parte em dólar, é mais ou menos metade metade. Só que a receita dela é toda em dólar. Ela praticamente exporta todo o petróleo que ela extrai aqui, ela manda para fora. Então a receita é toda em dólar. Então dólar subindo é muito positivo para a PetroRio. E foi isso que aconteceu nesses últimos dias aí. Apesar de que o valor do dólar no terceiro trimestre de 2021, que ela deu aí, o valor do dólar praticado, foi na média ali dos últimos trimestres também. E agora a gente vai entender com relação a todo esse resultado, você já viu o desempenho operacional de todos os campos, o desempenho financeiro, qual foi o EBITDA, qual foi a redução de custos que ela teve, quais foram os pontos importantes. E agora a gente vai entender com relação ao preço da PetroRio. Será que ainda vale a pena? Será que ela já subiu demais?
Será que ela está cara já ou será que ela está barata, vai continuar subindo, vai continuar crescendo? Primeira coisa que a gente tem que olhar é quanto que ela está negociando, né? Qual o preço dela com relação ao EBITDA e não ao lucro. O preço dela hoje com relação ao EBITDA está em torno de 6 vezes. Então é 6 vezes EBITDA ali o preço da PetroRio. E você viu que ela ainda tem um potencial muito grande de crescimento na produção com o campo de Wahoo daqui a algum tempo. E ainda tem um outro ponto positivo, que ela tem bastante caixa, né? Ela ainda tem caixa para fazer novas aquisições, ela tem dinheiro lá guardado para comprar outros campos e continuar o seu crescimento. E pode ser que a qualquer momento saia um anúncio de uma nova aquisição de um novo campo na PetroRio. Então a gente está só esperando ela anunciar aí uma nova aquisição. Ela tem muito dinheiro para isso. Então, ela negocia 6 vezes EBITDA, que é um múltiplo relativamente baixo para uma empresa que cresce tanto quanto a PetroRio. Ela tem muito potencial ainda com o campo de Wahoo. Ela tem o potencial de novas aquisições e esse anúncio pode ser que saia a qualquer momento e isso seja um gatilho de valor para a valorização dessas ações da PetroRio. E o fato é que existem fatores que não dependem dela e existem fatores que dependem dela. Quais são aqueles que não dependem da PetroRio? É o dólar e o preço do petróleo. Ela não pode controlar o preço do dólar e não pode controlar o preço do barril do petróleo. Mas ela foca exatamente naquilo que ela tem controle. O que ela tem controle? Novas aquisições, aumento da eficiência e corte de custos. E isso ela está fazendo o seu dever de casa muito bem feito. Tá fazendo novas aquisições, melhorando a eficiência e reduzindo custos. Então, a empresa que, na minha opinião, não é nenhuma recomendação, na minha opinião, ela cresce bastante e ela não está barata e tem alguns gatilhos de valor com potencial de novas aquisições aí. Definitivamente não é nenhuma recomendação, é apenas a minha opinião, tá bom? Eu queria te pedir um favor para você compartilhar esse vídeo com seus amigos que pensam em investir na PetroRio, que já ouviram falar, que viram que a ação se multiplicou por mais de 100 vezes nos últimos anos. Eu queria te pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos para você não enriquecer sozinho. Não seja egoísta, não enriqueça sozinho. Então compartilhe essas informações com seus amigos para que eles enriqueçam junto com você. Então mande nos grupos de WhatsApp, mande para seus amigos todos que investem, para eles aprenderem um pouco sobre a PetroRio, beleza? O segundo favor que eu queria pedir para você, se você gostou, se eu te ajudei de qualquer forma, se eu te ajudei a entender um pouco melhor a questão da PetroRio, se eu te ajudei, eu queria te pedir para você me ajudar dando só um joinha e se inscrevendo no meu canal aqui abaixo. Então clica no joinha que você vai me ajudar demais e clique no botão de se inscrever no meu canal para você ser um inscrito e me ajuda demais com isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.